Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcela Alonso, sou psicóloga infantil e tô aqui hoje falando sobre autonomia. Eu já fiz um vídeo lá atrás falando sobre autonomia de 0 a 5. Fiz um outro vídeo falando de autonomia de 6 a 10 e agora vamos falar de 10 a 14, a autonomia dos pré-adolescentes. Como é que funciona isso? Como é que a gente permite que eles tenham autonomia? Vamos falar? Mas antes disso, inscreve aqui no canal, ativa o sininho, vamos compartilhar esse vídeo, porque isso vai fazer com que o YouTube, que o Facebook, que o Instagram entenda que esse conteúdo é relevante e que traga para mais pessoas. Então é muito importante a gente divulgar o conhecimento. Vamos juntas? Nessa fase, então, é muito importante a autonomia para a criança. E nós temos dois tipos de autonomia que eu posso separar. Uma é uma autonomia voltada para o fazer. Então é muito importante o pré-adolescente já ter tido uma história de autonomia, né? Por isso que eu fiz o vídeo de 0 a 5 e o vídeo de 6 a 10, porque essa é uma construção a autonomia. Oi, gente, tudo bem? Então, quando a gente fala de autonomia de crianças de 10 a 14, nós estamos falando dessa fase riquíssima que é a pré-adolescência, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a pré-adolescência é essa ponte entre a infância e a adolescência. Então, essa ponte precisa ser construída o mais de uma forma em que você e o seu filho continuem se conectando. E uma das coisas que faz com que exista conflito, ele vai existir, tá? O questionamento, ele vai existir, não tem jeito. Porque é importante que a criança comece a ter esse conflito, entre aspas, do que o meu pai, do que a minha mãe fala, com o que eu quero ser, o que eu acredito que eu quero, que eu sou, porque eu estou construindo a minha identidade. Mas esse conflito não tem a ver com briga. São coisas diferentes, entende? Então, o que eu quero trazer para vocês é que quando a gente proporciona autonomia para o meu filho, quando eu permito que ele atue no mundo, eu estou dizendo para ele que eu confio nele. Eu estou dizendo para ele que ele tem que se responsabilizar pelos seus atos. Eu estou dizendo para ele que ele pode ir até lá, do que eu permito, entende? Então eu estou dando para ele a possibilidade dele vivenciar e dele ter as próprias consequências positivas e negativas da vida. Porque a vida é assim, a gente faz e a gente tem uma consequência. E a gente precisa cada vez mais entender essa consequência para construir o que é melhor para a gente. Só que hoje, nós pais estamos com uma dificuldade danada de permitir essa autonomia, né? Eu vejo pais hoje que resolvem tudo pelo filho, né? Eles não permitam que a criança e que o pré-adolescente ela vivencie as situações. Então é muito importante, se você o seu filho hoje com 10 a 14 anos, ele não tem autonomia, você olha e você fala, meu Deus, ele não consegue resolver nenhuma questão, eu tudo faço por ele, sou eu que determino tudo por ele. Então você precisa parar, voltar lá nos vídeos, olhar, porque a autonomia ela é um degrauzinho de cada vez. Então a primeira coisa que eu quero que você faça é que autonomia o seu filho já sabe fazer? O que ele já faz bem e sozinho? Responde isso para mim. Depois que você responder isso, eu quero que você avalie o que ele não conquistou ainda. O que ele ainda não sabe fazer, o que ele não faz de forma autônoma. Ele já consegue resolver uma questão com a professora sozinho? De um trabalho que ele não entregou? Ou de alguma situação da escola corriqueira?
Isso é importante nessa fase, ele já está fazendo. Ele já consegue se autocuidar de forma independente e tranquila, sem você precisar ficar dizendo a hora que ele precisa tomar banho, a hora que ele precisa estudar. Ele já consegue se alimentar sozinho, fazer lanche. Então, essas são algumas coisas. Então, assim, permita que o seu filho comece a fazer o seu próprio lanche, o seu café da manhã. Permita que ele cuide do seu próprio quarto, que ele limpe o quarto, que ele cuide, que ele arrume a cama, que ele guarde as roupas passadas, que ele organize o armário, que ele organize o seu material, que ele já vivencie a prática escolar de forma autônoma e você, claro, tudo isso sempre com supervisão, tá? E a supervisão, ela é fundamental. Permita que ele já escolha o que ele quer estudar e a hora que ele quer estudar, desde que ele esteja tirando boas notas, desde que ele esteja indo bem na escola, né? Permita que ele tenha autonomia nessas escolhas. Ele vai poder não fazer a tarefa? Não, ele vai ter que fazer a tarefa. Agora, qual é o melhor horário para ele fazer a tarefa? Se ele está indo bem na escola, deixa ele escolher. Permita que quando vier um amigo em casa, que ele planeje como é que vai ser, o que vai ter de lanche. Permita que ele faça com que ele vá com você no mercado, para que ele também entenda que faz parte todo o processo do encontro, do receber as pessoas em casa. Faça com que ele te ajude nesse café, nesse lanche que ele vai proporcionar para os amigos. Não faça por ele simplesmente, sem trazer ele para perto de você. É uma grande oportunidade de comunicação. Então, essa autonomia é fundamental para que ele comece a entender e se responsabilizar pela sua vida. Ele precisa se responsabilizar se ele não fez uma tarefa, se ele não entregou um trabalho. Então, às vezes, o zero do trabalho é fundamental para que ele entenda e não você sair correndo para você fazer por ele ou ajudar ele até bem tarde. Ajude ele sim no planejamento, porque uma criança de 10 a 4, às vezes ela não consegue ainda se planejar na semana, no mês. Então ajude ela com esse planejamento, mas não faça por ela. Então essas são algumas dicas de como criar essa responsabilidade, essa autonomia para o seu filho. Que isso vai fazer total diferença lá na adolescência, né? Então vamos juntas? Como é que foi para você? É difícil? É desafiador deixar o seu filho fazer e ele mesmo receber a autonomia? É difícil ele errar? Porque quanto mais autonomia eu dou, mais chance de erro ele tem. Ele vai cometer. E isso faz parte. E a gente precisa que ele deixar ele errar. A gente precisa que ele vivencie isso. Para que lá na frente não seja um problema muito grande, o erro. Não seja muito desmotivador. Que a gente a autonomia, ela gera na gente a falta. E a falta faz com que a gente tenha vontade de fazer. E ao mesmo tempo, no fazer, a gente tem uma possibilidade maior do erro. Então você, enquanto pai e mãe, você precisa permitir que o seu filho erre. Você precisa permitir e mostrar para ele que o erro faz parte. Que é tudo bem errar, todo mundo erra. O erro não é um problema. O problema não está no erro, o problema está no que a gente faz com o erro. Então a partir de um erro, a gente pode se paralisar e não querer mais enfrentar. E isso é muito ruim. Ou a gente pode, a partir do erro, ressignificar e entender o que aconteceu e fazer diferente. Pegar uma lição do erro e fazer diferente. Então essa é a grande jogada, essa é a grande lição. Então,
voltando, a autonomia gera responsabilidade, gera vontade, permite o erro e permite que a gente aprende com ele. E a gente não se desestruture tanto nos desafios da vida, nos erros que vão vir, nas situações que a gente não dá conta, tá bom? O que vocês acharam? Escreve aqui no comentário, diz pra mim o que foi mais difícil, o que é difícil pra você em dar autonomia pro seu filho. Vamos juntas, estou aqui para te ajudar. Beijo!